Boa noite, pessoal. Vamos começar a nossa live de hoje. Hoje eu vou falar sobre o biotipo de corpo ampulheta, que é o biotipo de corpo número 8. E a gente vai poder ver as peças que ficam boas, as peças que não ficam tão boas para esse formato de corpo, o que se deve usar na parte de cima, o que se deve usar na parte de baixo, o que se deve usar no corpo por um todo. Então, assim, a gente vai falar muito sobre o corpo hoje e mostrar vários exemplos, além de falar um pouquinho de tendência também, tá bom? Espera mais um minutinho e a gente já começa falando sobre o que usar e o que não usar e como é feita a medição desse corpo. Como a gente faz a medição do biotipo de corpo para que fique mais visível ou que fique mais bom, né? O corpo. Como que você vai conseguir medir esse corpo com uma boa proporção? Você vai precisar de uma fita métrica. Essa fita métrica você vai pegar ela. Pegando ela, você vai conseguir fazer a medição do seu biotipo de corpo. Então, se você tem uma fita métrica em casa, já pega, que eu vou ensinar aqui agora como que se faz para fazer essa medida, né? E como que ela funciona. Então, vamos lá. Vai ser uma medição bem bacana. Aqui eu tenho uma fita métrica, tá? Essa fita métrica é uma fita métrica normal, comum. E eu vou pegar as bonequinhas. Aqui, ó. Como que eu vou fazer a medição? A medição é muito simples de fazer. Você vai pegar uma fita métrica, vai medir a parte de cima do ombro a ombro, cintura a cintura e quadril a quadril. Ela vai ficar, tá bom? Ela vai ficar, você vai anotar numa folha a medição que você faz. Então, eu vou fazer novamente, ó. Você vai pegar a fita métrica, vai medir a parte de cima do seu corpo, a parte da cintura até a metade e a parte do quadril até a metade. Assim, você vai ter uma medição do ombro, cintura e quadril. Você vai colocar isso anotado numa folha. Se a medida do seu ombro e do seu quadril for a mesma medida e a sua cintura for mais fina, seu corpo é ampulheta. Caso não forem essas medidas, é outro formato de corpo, como a gente já falou em outras lives, e vai falar na próxima live ainda do corpo oval, tá bom? Então, o que acontece? Você vai sempre fazer essa medição dessa forma. Então, usando a fita métrica, tá bom? E o papel e caneta para anotar as medidas, tá bom? Vamos lá. Começando falando do corpo ampulheta, esse corpo é o corpo número 8, que a proporção é ombro e quadril na mesma proporção e cintura mais fina. Você vai ter ele tanto, eu tenho ele aqui no Slim e ele no Plus. Então, você consegue ver através disso como que funciona o biotipo de corpo ampulheta. Tá bom? Então, o biotipo de corpo ampulheta é um biotipo de corpo mais almejado, como se diz. Por ele ser mais harmônico, ele tem uma harmonia maior. Essa harmonia maior dele é devido ao quê? A proporção do ombro e quadril e a cintura ser mais fina. A cintura sendo mais fina faz com que o seu corpo faça sempre o desenho de um número 8 ou de uma ampulheta mesmo. Por isso, o nome. Para a gente continuar a nossa live hoje falando sobre isso, eu vou pegar um pouquinho falando sobre como que funciona aqui, ó, o biotipo de corpo. Então, eu vou falar aqui para vocês agora o que vocês devem usar para que esse corpo fique mais harmônico, para que esse corpo fique um corpo bonito, para que esse corpo fique um corpo sempre muito usual. Por exemplo, quem tem um corpo ampulheta deve usar muito questão de tecidos mais soltos, mais fluidos e marcar sempre muito bem a cintura. Aqui a gente vai falar muito da questão da cinturinha, tá? Porque a cintura deve ser muito bem marcada. Essa cintura deve ser muito bem marcada, por quê? Porque quando o corpo ampulheta, ele usa coisas muito amplas ou peças muito estruturadas, vocês conseguem fazer com que o corpo
fique descoordenado, desarmonioso. Ou seja, você perde a harmonia do corpo quando você usa peças que são muito estruturadas. E as peças sendo muito estruturadas, vocês conseguem perder esse movimento da cintura, que a gente está trabalhando aqui, ó, que é a cintura mais fina, tá bom? Então, o que acontece? Sempre que você for usar peças, use peças de tecidos fluidos, saias acima do joelho. O que é muito interessante também, você usar aqui, ó, peças que funilam a cintura, como cintos e faixas. Você pode usar também a questão de peças como saias que descem mais soltas no quadril. Ou seja, você sempre vai valorizar a cintura e não o corpo inteiro. Esse corpo já tem a tendência de ser muito sensual. Então aqui a gente tem que tomar cuidado com a sensualidade, para que esse corpo não fique extremamente sensual. Esse corpo não ficando muito sensual, o que vai acontecer? Você vai conseguir harmonizar ele sempre com peças que você vai ter no seu guarda-roupa, como, por exemplo, blazer. Esse biotipo de corpo, blazer acinturado, é essencial. O blazer de 4 botões, por exemplo, ele já não fica tão interessante. Tem que ser um blazer mais acinturado. E esse blazer mais acinturado, ele traz o quê? Ele traz movimento ao corpo e valoriza a cintura. Valorizando a cintura, o corpo fica harmônico. Então a gente vai trabalhar muito com a harmonia de corpo. Vocês vão escutar muita palavra harmonia nessa questão, tá bom? Então vamos lá. Outra coisa que é muito bacana nesse corpinho aqui, que é o corpinho ampulheta, é a gente usar também blusas e vestidos sem manga. Porque a gente faz um link dos braços de fora para igualar o quadril e a cintura fina, a cintura bem fina, tá bom? Então, assim, tudo que a gente consiste nisso, em fazer isso, o corpo fica bonito. Então, você vai se vestir bem, você vai estar sempre muito bem, você vai se sentir melhor. E, assim, o que você deve evitar nesse corpo? Calças leg, calça skinny, que não é muito interessante. Por quê? Porque o corpo aqui, ó, ele já tem um formato bem desenhado, tá vendo? Se você coloca coisas muito justas, tanto embaixo quanto em cima, vai ficar com uma sensualidade muito aguçada. E vai passar da sensualidade vindo a ficar sexy demais. E se ficar muito sexy, pode vir a ficar vulgar. E não é essa a intenção que a gente tem. A gente tem a intenção de ficar um corpo bonito, harmônico, um corpo sensual, que traz sensualidade, a sensualidade feminina da mulher, mas que não passe desse ponto, tá bom? Ó, outra coisa que eu gosto de falar muito sobre o corpo ampulheta é a questão de como usar o biquíni. Por exemplo, o biquíni aqui tá um biquíni básico, né? Que é o biquíni que favorece muito esse corpo. A gente tem aqui uma calcinha hot pant e uma calcinha normal aqui no slim. Então, assim, é sempre bom ter a questão do corpo tá muito bem harmonioso. Então, assim, se o biquíni, por exemplo, o biquíni aqui tem algum volume no quadril, às vezes não é tão interessante, que vai aumentar esse corpo e ele pode virar um corpo pera, o quadril mais largo que a cintura e o ombro, tá bom? Então, assim, sempre uma calcinha mais sequinha, uma parte de cima sequinha, você pode usar estampa, pode ser usado liso, tanto faz. O importante é que você use sempre a favor do seu corpo. Se o seu biotipo de corpo é esse, então, o biotipo de corpo ampulheta, então a gente consegue fazer com que ele fique fluido e que ele fique bem harmônico, tá bom? Então, outra coisa que é bem interessante é a gente usar também vestidos transpassados. O vestido transpassado, eu vou mostrar pra vocês aqui numa foto, por exemplo, ó. Aqui eu tenho um vestido passe, tá vendo? Ele tem um transpasse aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Ele tá transpassado aí na cintura, tá vendo? Então, ele tem uma faixa, ele transpassa na cintura. Tem um decote em V que valoriza muito o biotipo, qualquer biotipo, né? Na verdade, ele costuma valorizar muito o decote em V. E a saia, tá vendo que ela cai mais fluida aqui, ó? Ela não cai justinha. Porque se ela caísse muito justinha, esse corpo ia ficar muito sensual. Então, assim, ela cai mais fluida, dando uma leveza, uma sensualidade e, ao mesmo tempo, uma elegância. Outro vestido que fica muito bem pro corpo é, ó, se eu usei colado embaixo, em cima eu vou usar uma manga mais bufantezinha. Por exemplo, você vai usar algo
que, por exemplo, fique mais amplo na parte de cima e mais colado na parte de baixo. Usar tudo muito amplo também, você perde a conexão com o corpo, a harmonia do corpo. Então, aqui é muito interessante você usar a questão de volume em cima ou volume embaixo, como estava no outro aqui, ó. Aqui eu tenho volume embaixo e aqui eu tenho volume mais sequinho em cima. Aqui eu tenho volume em cima e mais sequinho embaixo, tá bom? Então, assim, o corpo ampulheta é um corpo muito bom de se trabalhar. Ele é o corpo mais harmônico que a gente tem. E aqui, ó, eu consigo ter uma variação também de peças. E essas peças, elas trazem uma harmonia. Olha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui umas partes de cima agora, pra vocês verem. Por exemplo, ó, blazer. O blazer, ele tem que ser geralmente mais acinturado. Por que mais acinturado? O blazer mais acinturado, ele traz uma elegância maior e traz a harmonização desse corpo, porque a cintura desse corpo é uma cintura fina, então tem que valorizar ela. Mas eu tenho uma estrutura em cima e uma estrutura embaixo. E os cortes diagonais ficam muito bons, principalmente se for um corte diagonal que é a cintura, tá bom? Então, o blazer sempre acinturado. Blazers de 4 botões não é tão interessante. Aqueles casaquetos, por exemplo, blazer casaco, ele não é tão interessante de se usar. Aqui eu tenho outro modelinho de blazer bem interessante que, ó, tá vendo? Ele tem um vivo mais claro e ele faz a cintura marcando com essa faixa. E essa faixa faz o quê? Ela marca bem, afinando essa cintura, fazendo a cintura, mas com decote V, nada muito alto, porque quando você coloca o decote muito alto aqui, ó, você consegue, na verdade, aumentar o seu seio. O seio fica aumentado, né? Dá um volume maior. Você fica com um volume maior de seio, pode até te engordar, né? Porque o seio tem o poder de deixar muito bonito, mas ele também pode, se muito seio, ele consegue engordar, tá? Aqui eu tenho outra figura, que é do corpo ampulheta. Tá vendo que aqui, ó, eu tenho uma peça que tem uma estrutura extremamente assimétrica, que é tipo uma cafta, porém eu tenho na cintura uma faixa. Pra quê? Pra fazer a cintura do corpo. Porque se esse corpo ficar sem cintura, ele não fica um corpo tão interessante. Então eu preciso fazer essa cintura desse corpo. Então, assim, sempre colocar faixas ou cintos para que essa cintura fique mais harmoniosa, fique mais bonita, fique mais tranquila, tá bom? Fique uma cintura que traga uma sensualidade e ao mesmo tempo traga uma elegância. Vou mostrar para vocês aqui também a questão de uma blusa mais larguinha, porém que não é tão ampla, tá? Olha aqui, ó. Viu que essa blusa não é tão ampla? Então, assim, o que acontece? Essa blusa, ela é de gola alta, porém, ela tem um detalhe aqui assim, ó. Tá vendo? Que é tipo umas pencezinhas, uns drapeadinhos no tecido, onde tem um punho, que tem uma elegância e é bem colado. E ela faz o acinturamento, tá vendo? Ela cintura ali, ó. Na hora que chega na cintura pra baixo, ela tem tipo ela é mais sequinha, ela tem um elástico, tem algo que segure ela para que ela fique mais justa e adapte melhor esse corpo. Então, assim, eu posso usar peças mais largas, maniques mais over, pode, só que vai desvalorizar o seu corpo, tá bom? Aqui outras peças também que tem aqui do corpo retângulo, do corpo ampulheta, perdão. Do corpo ampulheta é a questão da gente ter, ó, vou mostrar a parte de baixo agora pra vocês. Saia. Por exemplo, essa saia aqui, ela é uma saia que tem uma simetria e desce mais reta. E é uma cintura alta. Então, é uma saia que vai valorizar muito esse corpo. O corpo ampulheta, que é o corpinho que a gente tá falando, esse corpinho aqui, ó. Então, esse corpinho aqui, ele vai ficar extremamente valorizado com essa saia. Se eu consigo colocar a saia, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu fazer uma montagem aqui pra vocês verem, que fica bem interessante, ó.
Ó, o corpinho. Coloquei ela no corpinho. Pronto. Então, a bonequinha agora no corpinho com a saia. Ó, vamos endireitar ela aqui. Ó, com a saia vai ficar o quê? Mais interessante. Por que vai ficar mais interessante? Porque vocês conseguem visualizar melhor a questão da cintura fina, com a saia que tem o caimento, tá? E a questão da fenda aqui, ó, que traz uma sensualidade. Ela fica elegante e sensual. Tá dando pra vocês entenderem essa questão de como ela funciona? Então, aí, ó. A gente da saia no corpinho. Aqui eu tenho outra parte, outra saia também. Essa saia aqui é uma saia de tecido mais estruturado, que é o corino, tá bom? É um couro, na verdade. E esse couro, ele traz o quê? Ele traz uma sofisticação, um ar mais dramático, um estilo mais irreverente e um estilo que traz muita sensualidade também. Como o corpo ampulheta, ele já tem a tendência de ser sensual, tá vendo que a saia tem um caimento reto aqui, ó, da mesma forma da outra, e tem aqui, ó, um cruzamento na cintura, né, tipo um envelopamento? Por quê? Isso valoriza a cintura, comprime o abdômen, minimiza o abdômen, quem tem abdômen maior, mais estufado, tá bom? E faz com que o corpo fique extremamente harmônico. Então, isso tudo traz essa estrutura para a saia. Então, assim, vocês conseguem ver que ela cai aqui mais reta e é até na altura do joelho. Já a calça, eu vou ter essa calça flare aqui, ó. Que é uma calça que traz uma harmonia bonita pro corpo. Além de trazer a harmonia extremamente bonita pro corpo, ela traz a questão de você conseguir ver melhor a estrutura do corpo. Então, ela cai aqui, ó, faz a cintura, é uma cintura um pouco mais baixa. Ela cai, tem o caimento e já abre aqui, ó, a barra, que é a calça flare. O que acontece? Ela consegue deixar o corpo harmonioso. Eu vou montar a bonequinha aqui de novo, igual eu montei pra vocês verem. Pra ver o quanto fica interessante. Aqui, ó. Vou colocar a bonequinha aqui, só mais ou menos pra vocês verem. Tá vendo? Eu consigo ter, ó, ela de cintura mais baixa, eu consigo ter uma harmonia desse corpo. Porque em cima o meu quadril tem a mesma estrutura do meu ombro. Então, eu consigo fazer com que essa calça fique com uma estrutura bonita. Por que, Monique, o jeans não tem um elemento de desgaste e tal, só tem uma leve lavagem? É mais elegante, é mais chique o jeans dessa forma aqui, ó. Quando você consegue ter um jeans que tem uma lavagem mais básica, mais simples, você pode jogar um blazer, você pode jogar outra coisa. Por exemplo, eu posso jogar um blazer aí, quer ver? Que vai ficar bonito. Deixa eu achar um blazer aqui pra gente poder jogar aí. Ou até mesmo uma camisa de tecido mais leve. Mas um blazer vai ficar muito bonito aí. Por exemplo, ó, eu posso jogar o blazer aqui, ó, tá vendo? Então, jogando o blazer aqui, eu consigo ter uma harmonia, tá vendo? As duas peças é pro formato de corpo ampulheta. Então, eu consigo, o tempo todo, harmonizar esse corpo. Então, aqui, ó, se a calça tem uma leveza mais básica, eu consigo jogar um blazer e ficar elegante, tá bom? Essas é diquinhas de moda. Continuando com a nossa parte de baixo, a calça, que é muito justa na parte de baixo, às vezes não fica tão interessante. Deixa eu mudar a blusinha aqui pra combinar melhor. Ó, deixar assim que aí combina melhor. Tá vendo? Então, assim, a blusinha que não tem a parte de baixo, ó, a calça que não tem a parte de baixo com uma estrutura muito apertada, ela que cai um pouco mais reto, que não é tão funilada na perna, que essa aqui é uma calça skinny, mas não é tão funilada. Você joga a parte de cima mais larguinha e a parte de baixo mais sequinha. Se a parte de cima mais larga, para que não fique tudo muito justo. Se você colocar tudo muito justo, não vai ficar bom.
Igual aqui, se eu colocar com essa blusa aqui, tá vendo que ó, quanto eu aumentei o meu quadril aqui, ó. A gente tendo visivelmente aqui, ó. Eu aumento o quadril, tá vendo? Porque eu ajustei da cintura pra baixo, tá? Essa aqui já ficou mais larga um pouquinho meu quadril. Apesar de eu estar com a cintura bem afunilada. Se eu jogo com uma estrutura assim, ó, por exemplo, já fica mais bacana. Por quê? Porque eu tenho a calça sequinha e a blusa de uma estrutura mais... que tem um acinturamento, porém é uma estrutura mais forte, ou seja, ela tem uma estrutura mais larga, mais ampla, tá? Então, essas são as partes do corpo ampulheta que a gente tem, que a gente consegue ver. Voltando aqui às bonequinhas, eu vou falar um pouquinho pra vocês agora do que não usar definitivamente nesse corpo. Tá? O que não deve se usar nesse corpo? Então, vamos lá. Peças justas na parte de baixo e na parte de cima. Não se deve usar peças muito afuniladas, como saia lápis ou bandagem. Se for uma saia lápis, que seja na altura do joelho e que não seja tão afunilada. Se você for usar a questão de uma saia que não seja uma saia de bandagem, aquela saia de cotton coladinha, não fica bom para esse biotipo de corpo. Não usar blusa colada em cima e a parte de baixo também colada. Se a parte de baixo tá colada, de cima é mais larguinha. Se a de cima tá justa, a de baixo é mais larguinha. Vai fazendo essa troca, tá bom? Sempre usar vestidos envelopes que valorizam a cintura ou vestidos que tenham um acinturamento, que tenham faixa, que tenham um cinto, que a gente possa afunilar essa cintura e essa cintura ficar uma cintura harmônica. E você também pode usar a questão do decote em V, em U, quadrado, o decote, coração. Ou seja, esse biotipo de corpo, bem dizer, todas as peças ficam boas. O único cuidado que a gente tem que ter, na verdade, é essa questão mesmo de não usar coisas muito justas. E linhas nas horizontais também, como tá as fitas métricas aqui no bonequinha, não fica interessante. Vestidos muito largos, sem acinturamento, muitas estampas no busto e no quadril ao mesmo tempo. Também não fica bom. Por quê? Porque vai ampliar demais. E você vai ficar com a impressão de ser mais cheinha, tá bom? O cabelo aqui. Mais cheinha. Então, assim, isso tudo faz com que você consiga harmonizar esse corpo. Então, tudo que eu falei aqui, questão de vocês usarem com cautela a questão do corpinho aqui, ó, principalmente nas calças mais justas, como leg, skinny, se você for usar sempre a parte de cima mais ampla, né? Tudo você pode usar, mas tudo tem que ser muito bem estudado e ponderado. Né? Essas lives eu tô fazendo justamente para isso, para que vocês consigam entender e ter um entendimento melhor do que pode ser feito no biotipo de corpo ampulheta, tá? Então, o biotipo de corpo ampulheta é o melhor biotipo de corpo que a gente tem em harmonia. Todos os biotipos de corpo são bons, são excelentes, se você sabendo usar eles. Porém, o corpo ampulheta, ele tem a questão de se favorecer por ser um corpo extremamente assimétrico. E a simetria é sempre muito harmoniosa, traz beleza e traz muito brilho ao olho, né? Por ser um corpo mais estruturado. É um corpo muito da mulher brasileira. Então, as mulheres brasileiras costumam ter muito o corpo ampulheta e o corpo pera, que é o quadril um pouquinho mais largo. Esse é grande percentual das brasileiras, onde se usar vários tipos de tecido. Tecidos, principalmente tecidos que não sejam muito fluidos, transparentes. Que eles sejam apenas tecidos leves também. Essa é outra dica muito boa. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre dicas de tendência. Do que a gente está usando agora, o que vai ser usado agora em 2024, do meio do ano para frente, em 2025. Como que vai ser a questão do verão. Então eu vou dar algumas dicas para vocês. Começando pela questão dos patchwork, que vai usar muito também. Igual eu tô aqui, ó, de listras, né, aqui, a questão das listras, e de um bordado aqui, ó, tipo um rechilier, tá bom? Essa mistura, esse mix, vai usar muito nas próximas estações. Então, assim,
a gente tem que se diversificar com o que a gente tem no nosso guarda-roupa. Se o seu closet tem várias peças estampadas, várias peças com estamparias diferentes, você pode começar a fazer mix de estampa, que usa muito e vai ser muito usual, tá? Outra coisa que vai usar muito são as franjas. As franjas vão usar muito, vai ser muito usadas na questão do verão, agora tá sendo usadas, né? Já estão sendo usadas e vão ser muito usadas. Franjas de todas as formas. Franja na blusa, em saias, franja em calça, barra de calça, franja na barra da saia, franjas em jaquetas. Então, assim, vai ter um leque enorme de coisas que você possa colocar e adaptar a franja. Franja na ombreira, dando um decote, dando uma decoração diferente na ombreira da peça. Então, assim, vai ser bem interessante, tá? Então, assim, eu venho dando essas dicas já das tendências que vão usar, já para as pessoas já ir comprando, adaptando ao que vai ter de mais interessante, vai ter mais usual, vai ser mais bacana, né, de se usar nas tendências aí. Então, o que acontece? Outra coisa também que vai ser muito usual é a questão do brilho, que vai continuar muito, a questão do metalizado, né? O metalizado, o brilho por si só, a gente vai usar muito e vai continuar usando. Tá usando e vai continuar usando. Então, muitas tendências que vai continuar usando, que nós estamos usando hoje, vai continuar usando. Por exemplo, os sapatos Mary Jane. Os sapatos Mary Jane, que é aquele que é bicolor ou somente de tirinha com o salto quadrado e o bico quadradinho, também vai continuar sendo muito usado no questão do verão. Mesmo todo mundo achando que é um sapato de inverno, ele vai ser muito usado na questão do verão. Até mesmo as botas vão continuar sendo usadas, né? Botas metalizadas, com vestidinho, um short, porque o verão sempre tem às vezes aquela chuvinha, aquele frio. Então dá para adaptar assim, se você colocar uma bota, um shortinho e às vezes só um chale por cima, fica muito bonito e fica muito estiloso. A bota é sempre muito bem estilosa quando se trata de estar usando ela. Então é muito fácil de se usar. Os vestidos brancos vão estar super em alta. Vestidos brancos com renda, vestido branco feito à mão, de crochês, né? O vestido branco com o tecido diferenciado, ele vai estar sendo muito usado, principalmente o vestido longo. Então, assim, o vestido branco deixou de ser o vestido só de noiva. Ele é um vestido para um evento, ele é um vestido para o dia a dia, ele é um vestido que vai ser usado a todo momento, em todas as hipóteses, tá bom? Os balonê também, né? O balonê vem com tudo aí. Quem não sabe o que é balonê, na verdade, é uma saia que é fofadinha, né? Cheinha, parece um babado, e ela é mais cheinha. Então, você consegue usar ela com uma blusa Então, assim, gostaria de agradecer todo mundo que ficou na live aqui comigo. Muito obrigada, de coração mesmo, por terem participado. Quinta-feira, às 8 horas, vamos ter outra live, tá? Então, quinta-feira, 8 horas, temos live falando do corpo oval, biotipo de corpo oval, e dando mais dicas de tendência. Então, quinta-feira, a partir das 8 horas até as 8h30, eu estou com vocês falando de biotipo de corpo, o formato do seu corpinho, que é esse aqui, tá bom? E falando de tendências. A gente vai falar do biotipo de corpo oval, tá? Eu vou pegar aqui pra vocês verem a questão dele, como que ele é. É um corpinho aqui, ó, que o ombro e o quadril é mais estreito que a cintura. A cintura é mais larguinha. Boa noite, Bianca. Tudo bem, querida? Então, assim, espero todos vocês, tá? Desejo uma boa noite a todos vocês, maravilhosos e maravilhosos, e que tudo flua muito bem essa semana, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus, até quinta-feira.